Olá, eu sou o Jefferson da Fonseca e com muita alegria estou de volta ao nosso Sempre um Papo e hoje com o Éder Rodrigues, autor de Nem Todo Adeus Habita o Olhar Antes do Aceno. Estou muito comovido com a leitura desse livro, me atravessou aí nesses 2 últimos dias de modo, enfim, muito apaixonado, muito doído também, a gente vai conversar sobre isso. O nosso Sempre um Papo tem o patrocínio da CEMIG, via Lei Estadual de Incentivo. É uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo. A gente vai ver um vídeo do nosso patrocinador, mas antes eu gostaria que o Éder, que está aqui comigo já na tela, dissesse oi para vocês que estão acompanhando a gente aqui. Por favor, Éder, o público é seu. Ok. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite do Sempre um Papo, né, um programa que, como artista, né, eu já acompanho também já há algum tempo, né, fico sempre muito na expectativa dos próximos programas. E aí eu queria dizer que para mim, de fato, é uma honra estar aqui hoje para falar desse livro que é muito especial para mim. Uma honra também estar aqui com você, Jefferson, né, um profissional das artes aí de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, que eu também admiro muito. E estou muito feliz de poder tecer um pouco, né, tecer essas trocas em torno dessa obra literária que, enfim, né, mergulha aí nos abismos, né, das nossas existências, dos nossos adeuses, né? Muito obrigado, Éder. Bom, a gente agora vai para o vídeo da CEMIG, nossa patrocinadora, e já voltamos aqui para conversar sobre Nem Todo Adeus Habita o Olhar Antes do Aceno. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento. Energia que conecta, aproxima, emociona. Que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom, estamos de volta e até difícil falar do Éder. Ele é doutor, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, um autor muito premiado. Difícil defini-lo como contista, como poeta, como dramaturgo. Fui atravessado pela dramaturgia dele na poesia, numa escrita, num livro com 10 contos, mas que nos atravessa sobremaneira. Então, Éder, eu quero agradecer, quebrar o protocolo aqui, quero agradecer ao Afonso Borges, muito especialmente pela oportunidade de trocar com você. É um privilégio, eu tenho dito para as pessoas, né, com as quais eu me relaciono sempre, profissionalmente, na minha família também, do privilégio que tem sido ler e conversar com quem escreve. E o seu livro me atravessou muito. Eu poderia ter, né, num único dia, ter sofrido com o seu livro, mas eu expandi isso para 2 dias, eu levei para 2 dias porque eu tive que rever alguns contos, reler alguns contos, por tamanha complexidade das dores que você traz aqui. Então eu queria começar te fazendo essa pergunta. Primeiro, assim, o quanto sofrido foi, né, essa escrita, já que ela fala de profundidades, né, e naturalmente fez com que você acessasse cantos muito particulares aí na sua vida, na sua jornada. Queria que você me falasse um pouco sobre esse processo. Ok. Bom, esse livro, ele nasce, na verdade, de uma motivação. Primeiro porque a temática do adeus, né, da arte da despedida, desse momento difícil, né, com o qual a gente lida em inúmeros momentos na vida,
ele sempre me atravessou, ele sempre me atravessava, né? E eu vinha já escrevendo algumas coisas em torno dessa temática, lia também, né, várias obras, né, que interpassam ou atravessam também essa questão, mas aí a minha motivação foi que eu ainda não havia lido um livro, por exemplo, no caso das narrativas, dos contos, em que o adeus, de fato, fosse o fio condutor capaz de unir, de prender, de interligar todos os contos, né? E aí, assim, esteticamente, essa foi uma primeira pulsão, sabe? Como que seria esse livro? Como que a gente poderia, na verdade, descortinar o adeus, né, em diferentes frentes, de diferentes formas, com diferentes silêncios, né, com as inúmeras dificuldades que a gente tem, às vezes, né, de acenar, ou de entender, ou de mensurar, quando aquilo que era já não é mais. Então, essa motivação, aí ela começa com uma centelha, que é uma centelha boa, né? Ela motiva, ela nos propulsiona, mas ao mesmo tempo, ainda que eu tivesse já algumas histórias esboçadas, pela primeira vez aí nesse percurso como escritor, eu percebia que algumas histórias e alguns personagens, eles relutavam em não ser escritos. Foi uma questão muito diferencial em relação a outras obras, né, nas quais a centelha ela era propulsora, ela desencadeava uma escrita muito fluida, muito rápida. Nessa não. Nessa eu percebia que as narrativas elas obstruíam um pouco essa fluidez, né? Elas tinham uma certa resistência. E só depois de um tempo eu percebi que, na verdade, que eu fui perceber o porquê dessa resistência. Porque, na verdade, a centelha me colocou num outro lugar como escritor. Eu tinha que mergulhar nessas obras e nesses contos, mas eu tinha que utilizar outras estratégias literárias que realmente dessem conta do adeus no âmago, no doído, naquilo que para a gente é indecifrável e vai continuar sendo, porque a arte da despedida ela é um mistério. Talvez a gente consiga no máximo acenar para ela, né? Mas o que fica do aceno, o que derrama ou deixa de derramar dos olhos, é um pouco dessa cartografia, entendeu? Que me desafiou assim enquanto escritor e que depois eu pude perceber que era essa relutância das próprias narrativas, ou seja, elas pediam com que eu lidasse com essa obra de uma maneira diferenciada, porque eu estaria não só colocando o dedo nas feridas, né, nossas, né, de nossas gentes, de nossos antepassados, né, de nossos do porvir, né, daquilo que é cotidiano, banal, daquilo que é doído. Então eu precisava lidar com outras estratégias literárias. Então, digamos que assim, essa motivação poética, né, e esse diferencial em relação a outras obras me colocou e me defrontou de fato com esse desafio e a proposta, né, de permear, né, esses adeuses, né, que nem sempre, né, habitam os nossos olhares antes do famoso gesto que a gente acredita que sinaliza a cisão, a ruptura. Essa sua coragem, e isso tá aí um ponto, né, dos que me toca muito profundamente, de você reunir tantos dos seus eus, certamente muitos, a grande maioria deles, e se já é difícil para um de nós, né, de cada um de nós que habita em nós, esse adeus, eu fico imaginando como foi para você, nesse período todo, tantos adeuses e de modos tão diferentes, de uma linha tão longa de vida, né? A Aclimação 956, por exemplo, onde você traz aqui o seu, além desse talento impressionante para a escrita, muito especialmente uma capacidade incrível na dramaturgia, onde nós temos um diálogo de uma riqueza. Eu fiquei louco para ver isso filmado, né? Para ver, porque é um encontro de dois sujeitos riquíssimos, com arcos com camadas muito impressionantes, assim.
E aí eu queria te dizer, você esteve mais no sujeito que dá carona ou na senhora que fica por fim nesse lar? Como é que foi a aclimação 956? Eu tenho muitas curiosidades sobre todos os contos aqui, mas esse especialmente me pegou porque eu me vi no cinema. De verdade que eu me vi. Eu vi essa história, eu pude ver a rua, eu pude ver os movimentos, eu vi a mala. Né? Você escreve e descreve com uma riqueza muito grande, né? O ambiente, contextualiza de modo incrível. E esse sujeito, eu fiquei me imaginando no lugar desse sujeito. Né? Enfim, essas conversas sobre abrigos, eu tenho, né, um pai já beirando os 90 e tenho amigos vivendo dificuldades assim, e isso me pegou muito. Assim. Eu li 2 vezes e muito atravessado pelo encontro que você promove em Aclimação 956. Queria que você falasse um pouco desse conto. O Aclimação 956 ele tem uma história bem interessante, porque eu fazia um tempo atrás várias visitas, né, em asilos mesmo, né? Desenvolvia até alguns projetos relacionados, né, às pessoas que habitam, né, os asilos. E aí uma coisa me chamou muita a atenção, que era a figura de uma senhorinha, né, ela era a que menos falava, ela ficava num canto, e aí quando eu tentei conversar com ela, ela falava muito pouco e já tinham me avisado disso, né? Que ela tinha uma certa dificuldade de exprimir mesmo, né? Os sentimentos. Ela vinha parece que de um contexto um pouco traumático, né? E quando eu me aproximei dela, eu também não sabia muito o que dizer, o que falar. Então eu meio que contornava, sabe? A situação, porque ela tinha um olhar muito triste, sabe? Eu via a vida inteira dela pelo olhar que ela trocava. E era um olhar que ela trocava ainda de forma muito resoluta, sabe? Como se ela quisesse dizer sem poder. E aí eu disse para ela, né, que eu estava lá, que ia sempre passar por lá, que se ela quisesse ela poderia também participar de algumas atividades, né? E aí em algum momento eu disse para ela que eu lamentava também, né? Que teve uma sessão, lamentava, né? Ela estava também lá sozinha. E aí ela me disse que, na verdade, ela não estava sozinha. Lá ela estava em companhia. No mundo, ela estava sozinha, porque ela tinha um filho. Só que eles acharam melhor que ela ficasse lá. E ela não falou mais nada. E eu também não conseguia falar mais nada depois disso, né? E, enfim, com toda a complexidade que isso envolve, né, aí eu fiquei muito com o olhar dela na cabeça, e o olhar dela me perseguiu durante 2 anos. Foi um dos contos mais difíceis de escrever, né? E aí eu comecei a fazer a verticalização dos personagens para contar ficcionalmente a história dessa senhorinha, né? Nesse olhar que era um olhar de completo abandono, de resiliência, mas de abandono, né? Ela estava resoluta onde ela estava, mas ela sabia que ela tinha sido deixada lá, né? E aí, na verdade, eu fui construindo a figura desse motorista, né? Que acaba dando carona para ela, porque fica surpreendido com a figura, né? De uma senhorinha no meio de uma rua, né? Com uma alta rotatividade de carros, com uma mala exageradamente preparada, né? Então, eu posso dizer assim que muitos dos meus eus estão exatamente ali na figura daquele motorista, né? Recebendo, na verdade, aqueles diálogos entrecruzados da senhorinha, que ele percebe que está procurando contornar uma situação, mas que não se sabe a princípio, né? O que é que ela está tentando contornar, porque aparentemente ela demonstra ser uma senhorinha feliz, que está indo para um lugar que ela tentou facilitar, né? Ter algumas colônia de férias, né? Uma colônia de férias, um spa. Exato, exatamente. Um resort, uma coisa assim parecida, né? E aí, quando, na verdade, corporalmente ela vai se diminuindo, ela vai subtraindo a expectativa, né?
e a gente começa a ter um pouco mais de discernimento do que de fato, né, está sendo produzido naquela rota, aí eu acho que ali eu consigo virar um pouco da chave do que era aquele olhar de abandono naquela experiência real, porque eu queria tratar nesse momento desses adeuses, entendeu? Que são os adeuses que não são ditos. Então você pode ter certeza, né? Como eu senti dela, o filho dela não disse adeus, mas ele a deixou lá, né? E muito, se a gente for prestar atenção nessa cartografia também dos nossos adeuses, os mais doídos talvez sejam aqueles que não se revelaram ou não se identificaram enquanto adeus. Eles aconteceram, né? O corpo fica transbordando ou não por aquilo que não se sabe se de fato foi, né? E aí essa imprecisão também, eu acho que é um pouco do que enche, né? Vai enchendo assim um pouco das nossas expectativas e frustrações quando a gente percebe que de fato o destino dela é aquele que acontece no final do Aclimação 956, né? Que é o endereço e que a gente vê de fato para onde que ela está indo, por que ela está indo, né? E o que ela tentou facilitar com esse pedido de carona. Não, é incrível, eu fico evitando até spoiler aqui, porque eu sei que muita gente já ficou absolutamente interessada nesse conto, mas eu queria provocar um outro também, que é a oração para cicatrizar o cisco no olho, que também mexeu demais comigo, e eu gostaria, se me permite, de ler um pequeno trecho aqui e que você me falasse sobre ele, porque ele também me atravessa muito e isso aqui me tirou um bom tempo de sono, porque eu fiquei com isso na cabeça, enfim, sem falar na Clarice, que também me pega demais, mas quando você escreve assim: no morro onde era obrigada a nunca lamentar, ainda era possível colher pedaços de fé, notícias do rádio e até espuma, coisa que ela sempre recolhia para encher os travesseiros. Sabia como ninguém que sobra de tecido vira fronha, que lona de qualquer desmanche vira teto, e que 2 dedos de refrigerante no fundo da lata mata a vontade de doce. Mas nesse dia, ela não catou muita coisa. Catou, não. Quando você diz aqui, por exemplo, antes do parágrafo anterior, fazia tempo que nenhum horizonte diminuía suas insônias. Faltava clareza nas olheiras fundas, sobrava gordura na fartura dos peitos. Aquela mulher, de quem pouco se pôde detalhar, não possuía um nome. A memória dela, tão cheia de restos, entulhava tudo o que esquecia, inclusive o nome. É muito impressionante porque poucas vezes um autor me leva a tanto para além do que está escrito, e você faz isso com muita maestria. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre também o processo de oração para cicatrizar o cisco no olho. Esse conto também ele é especial no sentido de que, ao contrário dos outros adeuses, talvez eles sejam mais levados às últimas consequências, né? Porque digamos que ele tem assim uma certa referência, uma certa inspiração de uma possível ideia contemporânea latino-americana, brasileira. Mas ele traz muito da nossa brasilidade, né? Ele traz muito na personificação dessa mãe, né? Que tem um carrinho coletor de lixo, ou seja, ela sobrevive dos restos que ela cata, né? E é dos restos que ela cata que ela também vai, na verdade, enchendo uma possibilidade avessa, né? De reconstituição daquilo que ela não dá mais conta, né? Ela é uma mãe típica, né, que sofre violência, tem a ausência do pai, enfim, essas características eu vou meio que trabalhando o conto e oferecendo para o leitor aos poucos, né, para que o próprio leitor também vá empilhando o pouco dos tijolos, né, que na verdade possam erguer, né, esse barracão, né, onde ela mora, né. E aí, na verdade, outro olhar, né, que também para mim assim foi muito crucial e abismal, né, o olhar também dessa senhora, ela também é uma senhora real,
ela, na verdade, me consterna demais, porque eu me deparo com ela na rua, ela me disse que tinha vários filhos, e nesse dia eu tinha levado para ela uma pequena cesta, uma cesta de coisas, sabe? E tinha também alguns livros. E eu entrego para ela, ela fica muito agradecida, mas ela também tinha um olhar que ela já também não dava mais conta, sabe? Eu via que ela estava com... era um fim do túnel para ela. E ela deixava isso muito transparente, assim, ela ficava agradecida, mas ela dizia assim, ela não vai ser suficiente para mim, para os meus filhos, sim. E aí ela me disse, porque eu já não acredito. E essa fase dela, eu já não acredito, foi o fator que começou a esculpir esse adeus em específico, né? E aí você comentou um pouco também dessa relação poética, também dessa, né? Talvez tenha um pouco dessa influência de colocar também nos contos uma certa engrenagem de ação que permite dramaturgicamente a gente se movimentar junto com os contos, né? E aí, e também talvez uma dosagem que deu bastante trabalho para fazer, mas eu acredito que ela fique instigante, porque é poético ao mesmo tempo que tem uma crueza que nos devasta, né? E aí eu acredito que essa diretriz estética que vai também levando a gente aos contos, né? Levando para essa oração, que essa senhora, essa mãe típica brasileira, né? De filhos muitos, né? De pai ausente, né? Levá-la até a ação final, né? Na qual ela se reúne na casa, também sem spoiler, mas na qual ela comete uma última ação sinônimo, né? Do que ela coloca como sendo brevidades, né, desses adeuses que para ela já está no gargalo, né, no gargalo de si mesma, né? A leitura, Éder, é sempre muito particular e é uma elucubração aqui que quero dividir com você, muito provocado, né, pelo seu livro. E a obra, ou a magia, acontece no encontro do leitor com o que está desenhado, não é? E é claro que eu não saberia dizer como outro leitor, senão o leitor que eu sou, com as minhas angústias, com as minhas deficiências, com as minhas virtudes, mas também com os meus vícios. E a sensação que eu tenho, e ainda que confuso num primeiro momento, mas é que eu vou estar muito melhor depois que entender melhor e digerir, né, tudo que você escreveu. E aí a pergunta que eu tenho, que eu queria, porque acho que você faz isso muito bem, talvez você possa me ajudar a entender isso, como falar tão profundamente, né, dessas nossas questões e contribuir com as reflexões do outro. Você faz isso de modo, né, eu não sinto que você está escrevendo para você. Eu acho muito sinceramente que você está escrevendo para o mundo. E eu queria ouvir isso de você, assim. Como fazer isso, né? Como doutor no assunto, como fazer isso? Ótimo, é uma pergunta super difícil, né? Porque na verdade, assim, eu acredito que o nosso papel como artista, né? Como escritor, ou seja no teatro, seja no cinema, quando a gente se depara com uma obra, a gente, na verdade, se depara sempre com uma oportunidade, né, que nos é dada de tentar atravessar todas essas armaduras humanas, né, que inclusive o mundo contemporâneo tem se tornado muito hábil, né, em formar, né, armaduras. E a armadura, às vezes, vai ficando tão forte que a gente vai perdendo os ímpetos, né, de humanidade, né, que nos identifica enquanto seres humanos, né, frágeis, né, imersos, né, nas possibilidades difíceis, às vezes, da vida, né, nos labirintos, nos abismos, né. Então, toda obra, quando eu me coloco no ponto, né, de escrevê-las, eu procuro sempre estabelecer o máximo possível de tentativas de atravessar essas armaduras,
Porque eu acredito que com essas armaduras caídas, né, desfalecidas, a gente consegue, né, a gente consiga, de fato, chegar e dizer, né, de humano para humano, onde a gente possa se ver, onde a gente possa se reconhecer, onde a gente não precise se reafirmar, pelo contrário, onde a gente pode compartilhar aquilo que a gente tem de frágil, aquilo que a gente tem de não nobre, né? Aquilo que é. Então, essa obra, principalmente, ela me desafiou muito nisso, né? Porque é uma cartografia de sentimentos difíceis de serem trocados, porque são situações de abandono, são situações de despedida, né? São pessoas que por algum motivo ou outro não vão se ver mais ou nunca mais, essa palavra nunca mais e sempre, né? Elas são sempre muito fortes para a gente, né? Então, eu acho que a obra é sempre uma possibilidade de atravessar essas armaduras. E quando a gente consegue, sabe, ou quando esse retorno, né, para mim não tem retorno melhor do que os olhos marejados, porque a gente conseguiu tocar a pessoa em alguma parte onde a armadura dela ainda estava resistente. A gente tirando essas armaduras, entendeu? E eu acredito que a gente compartilhando também um pouco daquilo que é doído, a gente começa a se ver de outra forma, a gente começa a se ver também num campo sensível, né? Eu acho que a palavra sensível é o melhor sinônimo da nossa natureza, sabe? E quando a gente consegue estabelecer esse feeling, essa conexão, a gente começa talvez a reflorestar um outro tipo de mundo, sabe? Com outros sistemas ideológicos, com outras formas de viver, de vivenciar, de compartilhar, entendeu? De olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro, né? De ter escuta, né? De querer saber de fato a história do outro, onde é que é o abismo, onde aquela pessoa se encontra, né? Que luzes e que escuros, né? Estão no entorno, no contorno, né? Eu acredito que toda obra, quando ela consegue tocar nesses pontos, né? A gente comemora muito, porque uma vez o leitor tocado, a gente também que escreveu é retocado, né? Naquele mesmo ponto, porque a gente também está descobrindo da mesma forma, né? O mundo é um grande mistério para todos nós. A gente lança algumas chaves, né? Não para decifrá-lo, mas talvez para deixá-lo mais indecifrável ainda, porque eu acho que é por aí que a gente caminha, né? Como eterno leitor-aprendiz, assim, eu fico ainda mais tocado pela sua coerência, porque não tinha tido o prazer de ouvi-lo, de conversar com você, e eu queria te dizer isso, assim, ainda como leitor-aprendiz, de dizer que você traz uma vulnerabilidade muito sincera, com toda a habilidade que tem na escrita, com todo o profundo conhecimento que tem, você nos toma pela mão como leitor. Eu não sinto hora nenhuma que você está dizendo de um lugar superior ao meu de leitor. Eu sinto que você está de mão dada comigo, me levando para alguns lugares, me ajudando a enxergar o que você enxergou ou a compreender um pouco da poesia dos seus eus, dos seus múltiplos eus. E uma outra questão que eu tenho aqui, que eu queria também te perguntar, como um profundo estudioso no assunto, e é uma questão que sempre me provoca muito, é se é possível aprender a escrever depois de adulto. Ou se isso tudo está nos seus primeiros setênios, esse menino que está aqui também, né, há uma criança, há um menino escrevendo aqui, há um menino escrevendo de mão dadas com você, né? Claro que todos nós acabamos tendo em algum momento um menino ferido, né? Isso existe, né? Em algum momento está aqui. Mas eu queria saber se é possível escrever, aprender a escrever, a falar com tanta profundidade, né? Com um vocabulário tão sincero e tão romântico, né? Numa poesia, em cada construção, em cada período. É possível aprender depois de adulto ou não tem jeito? Isso vem mesmo da sua observação nos primeiros anos de vida? Olha, na verdade, eu costumo dizer muito isso, né? Até porque também trabalho com oficinas de escrita, né? Na verdade, a gente escreve antes de vir à luz.
no útero, toda aquela questão, os nossos primeiros movimentos, já é uma escrita do corpo. No próprio primeiro mundo que ele sente, que ele percebe, né, no qual ele está sendo gestado. Depois, quando a gente vem à luz, a gente também continua escrevendo, né? Eu tento entender a escrita como uma expansão, como algo que utiliza também de palavras, mas que também a gente escreve com o corpo todo, né? Obviamente que a palavra, ela consegue, né, concretizar, né, de forma mais diretiva todos esses nossos percursos, essas nossas experiências, né? Mas com toda certeza é possível que a gente mergulhe no ato da escrita, independente de qual faixa etária, né? Porque o convite, talvez ele é maior do que a questão etária, porque quando a gente se vê desafiado e assim a gente se coloca e se provoca, né? É como diria o próprio Drummond, né? Drummond, é um duelo, né? A gente vai em frente ou a gente recua. Uma vez ido em frente, né? A gente também precisa de fato, e aí vem a arte talvez da escrita, né? Porque a poesia ela não está no adorno, pelo contrário, né? A gente tem que se despir de tudo que aquilo que é constituído ou considerado beleza para a gente de fato chegar, né? Onde que a poesia emana, né? Então, eu acredito... E aí, na verdade, vem dessa experiência, aí vem do ofício, né? Eu tenho também a escrita como uma prática, né? Então, assim, as ideias são muito boas, mas aí, para a gente chegar num resultado interessante, e o resultado interessante é quando a gente consegue especificar cada conto, cada narrativa, cada poema, cada dramaturgia de uma forma tão sua, entendeu? Que é difícil reproduzir da mesma forma. Pode até ser reproduzida, entendeu? Mas vai faltar exatamente aquela água que só foi irrigada, entendeu? Porque você de fato colocou ali o seu suor, a sua lágrima, entendeu? Polindo, né? Ajustando, apurando, né? O texto, a palavra. Então isso é possível fazer em qualquer fase da vida. As experiências vividas e as inventadas também ajudam muito, né? Então a gente estar poroso, né, para que o inventado e o vivido, né, permeie esse nosso grande baú, esse grande repertório, né, que para a literatura é muito bom, estar nesse ato, né, apto, né, a essa porosidade, estar permeável, talvez seja aí o primeiro indício de que sim, né, a escrita ela é possível, a gente de fato está escrevendo o tempo todo no mundo, né? Agora, traduzir ela para o papel, ela vai exigir um pouco mais da gente, né? Mas se a gente aceita o desafio, eu acredito que seja possível, com certeza. Tem uma outra questão também que me provocou muito ao longo da leitura do seu livro, é das muitas clarices que você identifica, das muitas clarices, né, como também profundo conhecedor da obra, né, da Clarice, isso está presente, você não esconde isso em diversos momentos. Eu queria que você me dissesse um pouco, eu até consigo imaginar, mas queria ouvir de você, o que na Clarice te provoca tanto. E quando você fala de adeuses e traz a Clarice, eu me lembro de modo muito impressionante de uma última entrevista dela, quando tinha acabado de escrever A Hora da Estrela, que ela disse que estava falando com o entrevistador do túmulo, porque ela escreve porque está viva, e ela escreve para se manter viva. A escrita tem isso em você também, esse lugar de escrever para poder dar conta de você? Sim, totalmente. A Clarice, na verdade, né, ela é um grande fantasma, né? Ela é um grande monstro da nossa literatura, né? É incrível, assim, como que ela não decifrou, mas deixou mais indecifrável ainda a existência a partir da própria literatura, né? Tem um livro dela chamado Um Sopro de Vida, é um livro póstumo, inclusive, né? Que ela inventa um personagem porque ela já não dava mais conta de dizer, como escritora, aquilo que ela gostaria. E aí um personagem acaba tomando
essa função e esse ofício, e aí o diálogo entre as personagens é que, na verdade, é a própria estrutura do livro, né? Então, para mim, na verdade, funciona como... É a centelha, né? É o desejo de Hilda Hilst misturado à centelha de Clarice Lispector, sabe? É aquilo que faz, de fato, acreditar nas coisas, né? Acreditar nessa beleza despida do mundo, né? Nessa outra forma existencial da gente se constituir a partir do momento em que a gente também se desnuda, né? Nos despir, né? Dessa selva de adjetivos que a gente não precisa. Então, me colocar nesse ofício, eu acho que me assenta melhor como escritor, mas também como ser humano, né? Porque ali, de fato, eu consigo ver um desafio, né? De nos entender, né? Entender um pouco mais essa nossa passagem pelo mundo. Então, com certeza, é uma centelha. Me sinto vivo e tão mais vivo quando escrevo. O resto talvez sejam simulacros de mim. E também queria tomar a liberdade de um outro trecho que me pega muito na página 110, que é exatamente Clarice, né? No canto escuro no canto... É isso? Clarice no canto escuro do olho. Você diz assim, num determinado momento, pouca gente leu para mim. E aí eu tenho na sequência. Disse isso depois de atestar que provas de literatura deixavam angústias que qualquer autor consideraria um crime. Não pelo delírio das palavras, mas pela insistência da escola em diminuir os mistérios da obra com aquela dose supérflua de questões e fichamentos. Tinha horas que ele parecia homem demais para ser menino, já outras deixava escapar meninices que sequer caberiam num homem por demais feito. E aí, ao mesmo tempo, queria que você me dissesse dessa enorme contradição, dessa contradição absolutamente poética, romântica e atrevida, de também dizer que algumas coisas não se ensina, algumas coisas a gente simplesmente sente. E eu vi isso em você aqui em diversos momentos do seu livro. Queria que você me falasse um pouco dessa contradição e do quão paradoxal é esse lugar. Ao mesmo tempo que existe uma arquitetura, também existe uma liberdade que é só sua. E graças a Deus temos isso, senão a inteligência artificial ia acabar com todos nós, né? Sim, sim. E esse conto pega essa questão de uma forma bem direta, né? Porque é uma relação entre uma professora aposentada e um aluno, né? Que vai para ter aula de reforço, né? Permeados pelos fantasmas de Clarice, né? Exatamente. Mas olha que interessante, apesar a escola, as instituições, né, elas na verdade, elas promovem o quê, né, para que se construa um repertório de ensinagens. Ela procura, na verdade, simular aquilo que acontece no mundo real. Assim são as matérias, os conteúdos, assim são as disciplinas, os componentes curriculares, né? Assim são as séries, né? Assim é o letramento, né? Todos os exemplos, eles são extraídos do mundo, né? Concreto, do mundo real. Só que, porém, o aprendizado, ele escapa do regrário das instituições. Porque as instituições, elas privilegiaram durante muito tempo e ainda privilegiam a lógica, a mente, o entendimento. Mas o ser humano, ele não passa somente pela cabeça, pela mente, né? Pelo entendimento das coisas. O nosso percentual de sentimento, e aí tanto aquilo que transborda quanto aquilo que fica represado, ele é tão pulsante, entendeu? E ele é tão responsável por tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja pela vivência ao seu extremo, né? Ou pela insuficiência, né? da sua movência, da sua vivência, ele é tão responsável por isso quanto a própria linhagem do entendimento. Então, a gente é corpo, e é corpo inteiro,
né? E esses aprendizagens, essas aprendizagens, né? Muitas vezes elas ocorrem também do formato avesso, né? Das escolas, das lições, né? Dos fichamentos, porque ocorrem em outra ordem, pela experiência do vivido, pela experiência do imaginário, do inventado, né? Onde todas as teorias caem por terra. Né? Não tem teoria para a existência, né? A prática, né, é que constrói a sua própria mapografia, né, a sua própria cartografia das coisas, né, do que sentimos e do que deixamos de sentir. E aí, nesse ponto, é que eu sempre gosto de dizer, né, que é onde todo mundo desaprende. Eu acho que a gente está muito mais desaprendendo as coisas do que aprendendo, né, dentro desses formatos institucionais, né, de transmissão de saberes, né, principalmente quando a gente fala do sensível, né, porque o sensível não cabe numa cartilha, né, não está num livro de perguntas e respostas, né, é único, passa de pessoa por pessoa, de experiência por experiência, né. Então miro-me um pouco nesse viés, assim, nessa linhagem. Bom, a gente avançaria muito aqui, em Nem Todo Adeus habita o olhar antes do aceno, mas eu queria, antes da gente terminar, eu queria muito que você me falasse um pouco sobre o infindável Museu das Coisas Efêmeras, e que você também me dissesse um pouco dos seus novos projetos, né? E aonde quem está assistindo a gente pode te encontrar, nas redes sociais, aonde pode adquirir os seus livros. Então, que você me falasse um pouquinho desse seu o Infindável Museu das Coisas Efêmeras. Parece que foi o seu primeiro livro de poesia? Não. A sua primeira publicação de poesia? Não. De poesia foi. Sim. Dá para falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre os seus novos projetos? Claro. O Infindável Museu das Coisas Efêmeras, né? É um livro que todo mundo sempre fala dele, né? Todas essas experiências de bate-papo sempre remontam a ele. Eu, inclusive, sempre deixo ele de lado, porque eu sei que alguém vai falar. Então, é esse daqui, ó. Tem um pedacinho dele aqui. Ele é um livro, na verdade, em que eu brinco com essa ideia de museu, que eu brinco com essa ideia de conservação de bens e construo, na verdade, um museu inventado para abrigar tudo aquilo que a gente tem de efêmero. Olha que paradoxo, né? Muito. Mas esse paradoxo é muito interessante, porque a efemeridade das coisas, ela é tão importante quanto aquelas coisas que ficam, quanto aquelas que concretamente a gente consegue tocar, guardar, empalhar, né? Colocar dentro dos museus. E aí eu construo um museu com 5 alas, em cada uma dessas alas tem uma vertente de efemeridade que interliga os poemas. Então você pode entrar em qualquer uma das alas dentro desse museu, você faz aquela leitura independente das outras. É um museu que você visita, mas é um museu poético. E ali tem sentimentos que, no formato de poemas, quanto mais você tenta capturá-los, mais eles escapam de você. Entendeu? Então, vai de mim, mas também quando chega para o leitor começa a perceber também essa infinidade, né, de museus, né, de acervos, né, efêmeros que fizeram parte dela e que até então, por talvez não ter guardado, não ter essa questão, né, de conservar, entendeu? Ela se deu como algo que já tinha dissipado. Dissipa, mas também fica, só que não é concreto, né? Então esse livro humano, esse capital humano intelectual, né? Esse patrimônio material incrível, que grande sacada sua, assim. Isso, exatamente. Depois, se tiver tempo ainda, eu posso fazer a leitura também do primeiro poema desse livro, rapidinho. Por favor, você podia fazer a leitura pra gente dele, antes de você falar do seu próximo projeto. Ah, ótimo. Então eu faço a leitura aqui dele. Olha, o nome do poema é o poema que abre o museu, o Infindável Museu de Coisas Efêmeras. Chama Poema. O título do poema é Poema. Poema era o nome do meu cachorro. Ele aparecia nos lugares mais improváveis, como se pudesse surpreender o mundo com a delicadeza de um latido ou a estranheza de um susto. Poema
tinha mania de enterrar bem fundo as coisas miúdas que encontrava por aí. Quando chovia e a filosofia empoçava no quintal, ele se debatia em gotas, sujava as patas de propósito e deixava rastros de profundidade pela casa toda. Eu o criava solto, livre de qualquer referência. Poesia para ele era o prato cheio de ração e os passeios no final da tarde. Vivia alheio à minha mania de equacionar a existência num desses sentimentos que o dicionário não acomoda. Uma a uma, as coisas vão sumindo. E nenhuma lei estanca a ferida dos que não aprenderam a chorar no tempo de menino. A ciência dos meus excessos presumiu as causas da vida curta do poema e ainda enfileirou uma bibliografia vasta para me servir de companhia. Coisas de quem sabe que, às vezes, curar dói mais do que deixar doer. De agora em diante, todas as vezes que eu disser poema, não quer dizer que eu estou invocando meia dúzia de palavras de efeito, nossa própria insuficiência ou epígrafes de adeus. É só para chamar o meu cachorro e fazê-lo parar de latir, a solidão que passa e a cena do portão. Oh, que lindo, que lindo. Que lindo, lindo, Éder. Muito obrigado por dividir com a gente. E aonde as pessoas podem conseguir, aonde quem está acompanhando a gente pode conseguir os seus livros? Esses dois livros em específico, né? O Nem Todo Adeus Habita o Olhar Antes do Aceno, o Infidável Museu das Coisas Efêmeras, ele foi publicado pela editora Telucaso, né? A editora Telucaso, o editor é o André Condo, que é um escritor famoso, finalista do Prêmio Jabuti, super cuidadoso com as edições. Essa editora, ela tem um site, e aí é possível adquirir esses livros pelo site dela mesmo, né? Além, ou entrando em contato comigo, ou mesmo com o próprio André, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o Instagram. O meu Instagram é Éder Rodrigues Oficial, aí escritor, Éder Rodrigues Oficial, já encontra. O da editora Telucaso também. Além desses dois livros, recentemente eu publiquei a minha última dramaturgia, última no sentido de percurso, não é a última da vida não, tá? Sim. Mas foi a 20ª, que foi a última rave do século XX, que foi um livro que foi publicado pela editora Urutau, também disponível no site da Urutau. E antes da Urutau, eu também publiquei O Carrossel de um Cavalo Só, pela editora Ática, que também está disponível também no site da editora, é fácil encontrar aí pela internet. Também uma peça de teatro, o Carrossel? Não, o Carrossel ele é um livro infanto-juvenil. É um livro infanto-juvenil, é um livro longo, é um livro triste que fala sobre a experiência de um menino que vivia no interior, e aí ele passa por uma grande experiência que vai transformar a sua vida e que vai conduzi-lo até o mar. Então tem um pouco de Minas, o mar, né? Você está morando na Bahia. Oi? Você está morando na Bahia. Isso. Atualmente eu sou professor na Universidade Federal do Sul da Bahia e moro em Porto Seguro. Inclusive estou falando aqui de Porto Seguro agora. Mas sou mineiro, né? Nascido em Pouso Alegre e morei também em Belo Horizonte durante 15 anos. E você está escrevendo no momento? Tem algum novo projeto? Teatro, poesia, prosa? O que você está escrevendo no momento? Sim, nesse momento, na verdade, eu estou terminando agora a escrita de 3 livros que devem sair todos eles ainda esse ano, né? Um livro infantil, que eu estou fazendo em parceria com um ilustrador de Belo Horizonte, chamado Álvaro Rô. Então, em breve, a gente vai estar lançando também ele em Belo Horizonte, um infantil. E também o meu próximo livro de poesias e também o próximo livro de contos. Então, todos eles devem estar lançando aí nessa ordem. Primeiro o infantil, depois o de poesia e depois o de contos. Éder, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade. Muito obrigado pela alma que você nos deu aqui. Assim, eu ainda fico mais tocado com o seu livro depois de conhecer você. E me coloco inteiramente à sua disposição também. Vindo a Belo Horizonte, eu também estou nas redes sociais.
e seria, quem sabe, uma alegria enorme também poder ler aí a sua dramaturgia e, de algum modo, né, caminhar aí mais perto de você. Muito obrigado por tudo e eu espero que a gente se reencontre. Espero mesmo. Eu que agradeço, na verdade, agradeço aqui novamente, né? E como eu disse no começo, para mim é uma honra ter você aqui como intermediador, como leitor dessa obra. Disse no começo e repito, né? Sou também um admirador do seu trabalho. Fico também, teço aqui os meus agradecimentos, né? Por Sempre um Papo, né? É sempre muito bom a gente contar com programas, né? Que fomentam as artes como um todo, em específico aqui a arte literária, né, que às vezes é um pouco subtraída, né, nesse grande caldeirão de cultura, né, que é o nosso país, né. Então é muito bom ter movimentos, né, e ter programas, nichos especiais para essa divulgação, né. Pode ter certeza que eu vou enviar para você o Infindável Museu das Coisas Efêmeras, tá bom? E espero que a gente possa se encontrar para a gente poder conversar mais, né, sobre a literatura, o teatro, as dramaturgias, enfim, né, a arte, né, que sempre nos reúne, né? Deus promove os encontros e o resto é com a gente, né? Exato. Muito obrigado. E eu agradeço a sua companhia até aqui. Convido para que você possa acompanhar também as outras entrevistas. Nós temos no nosso canal do Sempre um Papo centenas de outras conversas com outros colaboradores. E, enfim, agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Muito obrigado.